Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o evangelho é bastante longo e eu vou estender um pouquinho aqui o comentário. Esse é um evangelho que ele tem muitos ensinamentos para a gente. Começando aqui, nós observamos que os atos de Nosso Senhor, seus prodígios, pregações com autoridade, né, curas, expulsão de demônios, causa espanto, escândalo nos judeus e nos poderosos. Né? E isso eles começam a comparar a João Batista, né, o precursor dos caminhos de Nosso Senhor, que também tinha uma pregação de autoridade. Né? João puxava a orelha dos poderosos, né? Principalmente narrado aqui no Evangelho, o de Herodes, o qual, de forma macabra, né, mandou decapitar o próprio São João Batista. Né? Aqui nós devemos tomar consciência do quanto viver em pecado mortal é perigoso para a nossa vida, para a nossa alma, né? E os nossos julgamentos também, né? Herodes vivia em pecado mortal de adultério, vivendo com a esposa do seu irmão Filipe. Muitas vezes foi alertado por São João Batista, né? E ele não deu ouvidos à voz de Deus através desse santo, né? Através da boca do justo, que era São João Batista, né? E se afunda mais ainda em pecado mortal quando ele dá um banquete, né, no seu aniversário para os poderosos da corte, né, com muita embriaguez, sensualidade, né, da filha de Herodíades que vai lá e dança e agrada a todos, né? E aí ele acaba fazendo promessas esdrúxulas, né? Se coloca em situação pior ainda, né, de condenação ali. E aqui vai um lembrete do Nosso Senhor para não fazermos juramentos, né? Juramentos que, como Nosso Senhor diz, que seu sim seja sim, seu não seja não. Fora disso, vem do maligno. Isso está em Mateus 5, 34, 37. E como também na carta de São Tiago, o capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer-nos o perigo dos juramentos para não cairmos em condenação. Então percebamos aqui que Herodes, todo errado, né? Ele faz esses juramentos e acaba caindo em condenações, né? Porque ele
Deus, pela boca do profeta João, quer resgatar essa alma, falando para Herodes que ele está em pecado, vivendo ali em adultério, mostrando os erros dele. Mas por ele estar tão na entranha do pecado, né, poderoso, se achando superior a todos, intocável ali, com a sua corte ali, ele se entrega a essas paixões desordenadas, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, esses ensinamentos desse evangelho fica muito pra gente, né? Então, cuidemos, meus irmãos, minhas irmãs, para não darmos ouvidos às coisas das paixões desordenadas e possamos dar ouvidos aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e fugirmos das ocasiões de pecado, né? Fiquemos com os prodígios de nosso Senhor, como narra o Evangelho, fiquemos com a pregação de nosso Senhor, fiquemos com os justos de nosso Senhor, aqueles que Ele envia para poder falar para a gente, né? E possamos corrigir as nossas vidas, para a gente não ficar como um Herodes da vida, né? Como um Herodias da vida, né? E todos ali que faziam a festança e zombarias, né? É importante a gente ficar com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, né? Então, cuidemos da nossa alma. Esse evangelho nos alerta o perigo de estarmos nas entranhas do pecado, né? Então, Deus abençoe, que a Santíssima Virgem Maria e São José proteja cada um de vocês. Até mais.